Salve, torcida alvinegra, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Thiago, seu crítico alvinegro. Gostaria de agradecer a todos os inscritos no canal Thiago Crítico Alvinegro pelo carinho com que me recebem e ficam aí, sempre que possível, bem informados das principais notícias do nosso glorioso Botafogo. Gostaria de iniciar esse vídeo falando a respeito da assinatura em definitivo do contrato entre Botafogo e a empresa Eagle Holding, da qual faz parte o senhor John Textor, a qual será aí responsável por 90% da Sociedade Anônima do Futebol do Glorioso. Enfim, foi assinado o contrato final do Botafogo e liberado os cerca de 100 milhões de reais previstos no início da venda da SAF a John Textor. O anúncio do acordo foi divulgado no último dia 3 de março, mas pendências burocráticas persistiram até esta sexta-feira. A assinatura então foi liberada segundo a parcela do investimento do clube. Os primeiros 50 milhões que foram realizados a título de empréstimo ponte e agora os outros 100 milhões que foram prometidos pelo John Textor após a assinatura do contrato em definitivo. Estão aí cerca de 250 milhões de reais para o Botafogo receber ao longo dos 6 anos iniciais da parceria entre Botafogo e o seu novo investidor e agora dono, John Textor, e depois aí veremos qual será o tamanho e a importância dessa parceria entre Botafogo e John Textor para ambos os lados. Vamos ler aqui então a matéria, galera. Botafogo e John Textor finalizaram o contrato da Sociedade Anônima do Futebol. Anunciado no último dia 3 de março, o acordo foi então colocado no papel de uma vez por todas nesta sexta-feira. Agora, na prática e no papel, o americano está no comando do clube alvinegro. Durante o dia, os advogados do Botafogo e do investidor darão fim à burocracia, mas as pendências nos documentos que persistiam até a semana passada foram resolvidas. O processo é feito eletronicamente. Textor esteve no Brasil para adiantar a papelada, mas deixou o país ao fim de fevereiro. Agora será então, galera, liberado o investimento inicial de cerca de 100 milhões de reais para a nova empresa. O dinheiro ainda não está na conta, mas o trâmite bancário já foi iniciado e pode demorar então alguns dias. Esta é a segunda parcela do pagamento referente à compra do Glorioso, feita pelo empresário, para adquirir então cerca de 90% das ações do clube. O clube recebeu os primeiros 50 milhões via empréstimo ponte. Ao longo do tempo que ficará à frente do Botafogo, John Textor tem a obrigação de fazer um aporte mínimo, mínimo, não é total, e sim mínimo, de 400 milhões de reais, além obviamente do investimento necessário para as metas de folha e orçamento anuais do clube. Porém, se considerar que colocar mais dinheiro no clube pode ser interessante, Textor tem a liberdade para fazê-lo. Textor agora é o sócio majoritário do clube, a partir da Eagle Holding, pela qual o americano concentra os seus investimentos feitos no mundo do futebol. Além do Botafogo, o empresário também é proprietário de parte do Crystal Palace, de um clube na segunda divisão belga, o Molenbeek, além, é claro, de um dos clubes da segunda divisão do campeonato norte-americano, dos Estados Unidos. Além disso, quer o investidor entrar no mercado português e negocia com a equipe do Porto de Portugal. Vou falar com vocês agora, galera, a respeito das contratações que foram realizadas até o momento. Foram contratados pelo Botafogo e para o início do Campeonato Brasileiro, que está próximo de iniciar-se, restam aí pouco mais de 25 dias, ou 27 dias, se eu não me engano, para o início da trajetória alvinegra na competição. O Botafogo contratou até o momento 2 jogadores como reforços a serem aí apresentados, o que já foram, e poder então representar a camisa do Glorioso. São eles: o meia atacante de 28 anos, o Lucas Piazon, ex-jogador do PSV Eindhoven da Holanda, e o jogador Felipe Sampaio, zagueiro da segunda divisão
do campeonato francês pela equipe do Guingamp. Estas foram as contratações até o momento. Além destes jogadores, foi contratado um jogador para a base alvinegra. Trata-se do novo Cristiano Ronaldo, assim apelidado o jogador colombiano de nome, a promessa colombiana, o jogador Dylan Tallero. Dylan Tallero, de 18 anos, que estava no Florida FC, time americano, tá? É o terceiro reforço alvinegro, jogador aí que vem para disputar o campeonato aí das categorias de base do sub-17, sub-20, tá? Alvinegro, mas que futuramente poderá aí disputar partidas, se necessário, pela equipe do profissional alvinegro. Além desse jogador, também se acertaram com o clube o goleiro Tomate, tá? Da equipe do Andirá, tá? A equipe do norte do país, tá? A equipe que participou da Copa São Paulo de Juniores, da qual o goleiro se destacou e foi uma das joias apresentadas ao campeonato, tá? Do ano de 2022, a Copa São Paulo de Juniores. O goleiro Tomate é outra promessa que vem para o Botafogo para disputar aí a titularidade com os goleiros da base alvinegra que aqui já estão, né? E futuramente será preparado o jovem para disputar partidas no profissional do alvinegro. Esperamos e desejamos aí boa sorte aos dois atletas. Além desses jogadores, praticamente confirmado agora para a equipe profissional do clube, aquela que mais necessita de reforços, o jogador aí, o lateral esquerdo, perdão, lateral direito, o lateral direito Saravia, ex-internacional, virá aí por contrato de 2 temporadas ao alvinegro, tá? É um terceiro reforço para a equipe alvinegra em termos de jogadores para compor o elenco profissional do Botafogo para a disputa do Campeonato Brasileiro. Muitos são os nomes ainda especulados para o início da temporada 2022 da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Dentre eles aí 2 nomes que vêm ganhando destaques, 2 jogadores os quais o Botafogo demonstrou interesse ao longo do início da temporada em suas respectivas contratações, ou foi dito pela grande imprensa e a mídia tradicional que o Botafogo havia exposto o seu interesse à contratação desses jogadores. O primeiro do qual eu vou falar agora é o centroavante Zahavi, tá? Jogador israelense que atualmente atua na equipe do PSV Eindhoven, tá? O Botafogo, que havia realizado tratativas com o staff do jogador e também com a equipe do PSV, viu o interesse esfriar no início das tratativas por conta do alto salário que o mesmo gostaria de vir a receber no clube. Mas novamente o Botafogo tentou aí tratativas e, ao que tudo indica, o jogador parece balançado a aceitar a proposta e também ao projeto que foi anunciado pelo clube alvinegro. Mas infelizmente temos nesse momento, ou felizmente na minha opinião, aí o interesse da equipe da Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? A equipe do Palestra Itália, tá? A equipe paulista tem o interesse na contratação desse mesmo jogador, tá? O Palmeiras, que desde o início, ou melhor dizendo, desde o final da temporada passada de 2021, vinha em busca de um centroavante para as competições das quais estava cotado a ser campeão, dentre elas o Mundial de Clubes da FIFA, que foi realizado no mês passado, tá? O qual o Palmeiras não conseguiu contratar nenhum centroavante para realizar aí partidas que pudessem fazer do Palmeiras ainda
um time ainda mais vencedor, o Palmeiras volta-se aos olhos a um dos jogadores que interessam ao Botafogo. E matéria do Fogonet fala a respeito das tratativas entre Botafogo e Zaravia e também o interesse da equipe palestrina. Matéria do portal Fogonet diz o seguinte: Zaravia se anima com o interesse do Botafogo, que ainda não formalizou proposta concreta. Clubes de São Paulo e de Israel têm interesse em contar com o jogador. Vamos lá para a notícia. O Botafogo ainda não oficializou uma proposta pelo atacante Eran Zahavi do PSV Eindhoven. Segundo o canal do TF, sempre ele, o jogador israelense está muito animado com a possibilidade de defender o clube. O glorioso confidenciou esse desejo do jogador a pessoas próximas, mas ainda falta a oferta ser concretizada para as negociações prosseguirem. O staff de Zahavi teve essa semana uma reunião com o clube da Major League Soccer dos Estados Unidos. Há ainda o interesse também do Maccabi Tel Aviv, de Israel, e de dois outros clubes, dentre estes a equipe paulista do Palmeiras, acrescenta o canal do TF. O Botafogo já conhece os valores necessários para um acordo com o Zahavi, e poderia até mesmo tentar antecipar a sua transferência antes do fim do contrato com o PSV em junho, já que ainda o mesmo tem valores a receber do clube holandês e, portanto, ficaria um pouco mais fácil as tratativas desde que o Botafogo colocasse aí as cartas, ou seja, o din-din na mesa. Particularmente, eu não gosto deste nome, tá? Para mim é um jogador aí simples, um jogador mediano, tá? Se não normal, um centroavante com uma estatura interessante, é verdade, mas se compararmos com dois ex-jogadores que por aqui passaram, o caso do Pedro Raul, tá? E também do Matheus Babi, esse Eran Zahavi, pelo que apresentou até o momento nas equipes em que disputou partidas e pelos gols que realizou durante a sua carreira, e por ter o atleta a idade de 34 anos, é um jogador já velho para o futebol não só europeu, mas também o futebol brasileiro. Esse jogador, para mim, é um centroavante comum, tá? Não iria agregar em nada ao Botafogo, pelo contrário, tá? Com valores inferiores ao que recebe esse atleta nesse momento, Botafogo poderia contratar jogadores de melhor qualidade, tá? Ou se fizéssemos um comparativo entre o que jogaram Matheus Babi e Pedro Raul para o futebol que apresenta o cidadão em questão, o Eran Zahavi, no PSV, daria para contratar Matheus Babi, que nesse momento encontra-se lesionado, se eu não me engano, e pegando o banco no Atlético Paranaense, e também o jogador Pedro Raul, que não sei no momento em que equipe está, mas se eu não me engano havia acertado com a equipe do Atlético Goianiense, tá? Equipe a qual foi sua formadora, tá? Esses jogadores, para mim, são mais jovens e têm qualidade técnica superior, tá? Se formos falar tecnicamente desses dois, ou entregaram, tá, no Botafogo, mais do que poderá vir a agregar o jogador em questão, o Eran Zahavi, que tem o interesse aí de receber no Botafogo o equivalente a 2 milhões de reais mensais, algo que só um maluco retardado, tá? Uma pessoa que não esteja nas consciências mentais suficientes para pagar aí o salário para este retardado. Agora falando em outro jogador do qual o Botafogo apresentou interesse e volta novamente às tratativas, e é um jogador aí com um alto salário também, tá? E que eu acredito que também não é interessante ao clube,
fazer loucuras para contratá-lo. Trata-se do Rafael Carioca. Em matéria do Globo Esporte diz o seguinte: Botafogo volta a negociar com Rafael Carioca, mas acordo por salários é entrave. Vamos ver então a matéria. O Botafogo voltou a tentar a contratação do Rafael Carioca. Clube e jogador voltaram a conversar nos últimos dias. Depois do flerte inicial em janeiro deste ano, a negociação, porém, é considerada difícil e ainda não foi feita uma proposta oficial pelo Botafogo. Por enquanto, o pedido salarial do jogador extrapola o que o clube planeja pagar. Além disso, há também uma multa rescisória a ser paga ao Tigres do México para que a negociação se concretize. A equipe do jogador Rafael Carioca tem o interesse de receber a multa rescisória, que equivale a cerca de 27 milhões de reais ou 4 milhões e meio de euros. Um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da atual cotação do euro nesse momento. Em entrevista ao portal do GE em janeiro, o empresário do volante Fábio Santana disse que a vontade do jogador é de atuar no clube do coração. Outro ponto positivo a favor do Bota é a evidência que teria no futebol nacional ainda mais perto de uma Copa do Mundo. Além de Rafael Carioca, o Botafogo externou interesse em outros nomes, mas também emperra na questão salarial. É o caso do lateral esquerdo Marçal, da equipe do Wolverhampton, da Inglaterra, e do atacante israelense Zahavi. O interesse do alvinegro foi noticiado inicialmente pelo portal Lance. No caso do defensor brasileiro, o Botafogo precisaria se entender primeiro com o jogador quanto a salário e tempo de contrato, para depois partir para um acordo com o clube inglês. Ele só viria ao Botafogo no segundo semestre, já que tem contrato em vigor com o Wolverhampton. Isso estamos falando do lateral Marçal. No momento, o Bota não tem outro nome para a posição que possa chegar ainda nesta janela. Desde a chegada de John Textor, o Botafogo já anunciou as contratações do zagueiro Felipe Sampaio e também do meia Lucas Piazon. Além deles, o clube está perto de concretizar a negociação com o lateral direito argentino Renzo Saraiva, o que já foi feito. Falando em Saravia, acertado com o Botafogo, Saravia conclui primeira bateria de exames médicos no clube alvinegro. Matéria do Fogão Net diz o seguinte: acertado com o Botafogo, o lateral direito Renzo Saravia realizou neste sábado a primeira bateria de exames médicos, que serão concluídos nos próximos dias. A informação é do jornalista Pedro Albuquerque. Caso seja aprovado, o Saravia vai assinar contrato até o fim do ano com o Glorioso, com renovação mediante metas atingidas até o fim do contrato de 2023. O argentino está livre no mercado após rescindir com o Porto no mês passado e chega sem custos ao Glorioso. O lateral argentino sofreu uma lesão no menisco em 2021 e ficou cerca de um mês parado. No ano anterior, havia rompido o ligamento cruzado do mesmo joelho. Apesar dos problemas recentes, ele fez 33 jogos pela equipe do Internacional no ano passado, quando atuou por empréstimo. Saravia chega para um setor que hoje conta apenas com o lateral Daniel Borges e o Vitor Marinho em ação, já que nesse momento o lateral que foi contratado no ano passado para ser o titular da posição, Rafael Silva, ex-Manchester United, realizou no início da temporada uma cirurgia no calcanhar de Aquiles, tá? E vai ficar por pelo menos 6 meses afastado dos gramados, praticamente a temporada inteira de 2022, podendo o mesmo só voltar a disputar uma partida oficial pelo clube no ano que vem. Assim como ele, também temos a deficiência, também ou a ausência de um jogador também por lesão, um jogador titular da posição da lateral esquerda, o Carlinhos, que realizou cirurgia semelhante e irá passar aí cerca de 6 a 9 meses também
em inatividade, mas recebendo salários pelo Botafogo.